Quem é você? Como é que você chegou hoje? Quer dizer, eu não vou dizer que você chegou hoje muito mais cedo, que eu errei e tal. Não fala isso, tá? Deixa isso pra história. Tá bom, isso Mas vai ficar para os anais do podcast. Me conta Márcio, um pouquinho. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Como você falou, amigo de muitos e muitos anos, né? Não sei se eu estou com essa bola toda que você falou aí, mas de qualquer maneira eu agradeço. Deixa eu falar um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou biólogo de formação, me formei em 1986 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhei no Instituto Estadual de Florestas, que hoje é parte do INEA. Eu fui chefe da divisão de unidades de conservação. Então, na época, o IEF tinha 7 parques, Desengano, Ilha Grande, Araras. Eu era responsável por administrar esses 7 parques. Meu celular. Por 6 anos. Pega lá meu celular. Tive uma vivência por 6 anos conciliando a parte de meio ambiente com uma outra atividade. Eu administrei um hospital da minha família, a Fundação Clara Basbaum. Clara Basbaum. Isso aí, vamos fazer um parênteses. Fundação Clara Basbaum. Não me falha a memória, minha mãe, já falecida, falava assim, para ela era a Clara Basbaum, a fundação referência, né? Maternidade. Se não me engano, ela trabalhou lá ou fez estágio. Em Botafogo. Da Passagem. Sim. Ali a fundação teve 55 anos eu fui o último administrador. Infelizmente, ela teve que fechar as portas porque nós entramos em conflito com a Prefeitura do Rio. Nós fomos, na ocasião, descredenciados e a gente não conseguia. A fundação tinha sido criada pelo meu avô, que era um empresário de muito sucesso, tinha dono de loja brasileira, Casa Gebara, então ele mantinha enquanto ele era vivo. Depois ele morreu, as empresas mantiveram, e aí as empresas foram vendidas, né? A fundação teve que caminhar pelas suas próprias pernas e foi assim até 1999, né? Eu tenho a honra de ter administrado ela por um período, 6 anos, conciliando sempre com atividades de meio ambiente, né? Quando a fundação fechou, eu fui convidado para ser diretor técnico da Fundação Rio Zoo, né? Que é o Zoológico do Rio, que hoje é o Bioparque, porque ele foi privatizado. Eu fiquei lá 3 anos, cuidando de todo o plantel de animais. Em 2001, saí da Fundação Rio Zoo e passei 15 anos na Petrobras. 15 anos? 15 anos fazendo avaliações ambientais, que eu vou explicar um pouco mais na frente, licenciando basicamente gasodutos e termoelétricas. E aí nós tivemos o que afetou o Brasil, a Petrobras em particular, a questão da Lava Jato, né? Eu era um funcionário terceirizado, eu como todos os outros naquele período entre 2015 e 2017. Teve gente que estava no Oriente Médio. Sim, fomos dispensados, e aí eu passei a minha empresa. Eu tenho uma pequena empresa de consultoria de meio ambiente, e passei também a fazer perícias judiciais. Então, desde 2017, e nesse período eu passei agora os últimos 2 anos prestando de forma quase que exclusiva, não foi exclusiva, mas quase que exclusiva, serviços para uma transportadora de gás, mas já pela minha empresa, a Kaiowá, que foi a nova transportadora do Sudeste, que fica até aqui na Praia do Flamengo 200, a nova transportadora era uma empresa do grupo Petrobras. Aí, na época, por conta da questão do Lava Jato, ela foi vendida, foi adquirida pela Brookfield pelo Itaú, né? E eu também 2 anos prestei serviço. Então, dessa minha vivência aí, 17 anos eu fiquei na área de petróleo e gás. Realmente, né? Quando eu comecei a falar, por exemplo, 40 anos, e eu não sabia que ele tinha essa vivência. E olha que a gente se encontrava nesse período, quer dizer, que ele estava lá, para mim ele era biólogo, ele trabalhava com bicho.
com bicho, com planta, tinha essa essa ideia. Mas aí quando eu me deparei com esse grupo, ele foi representante do Rio na ONU. Eu tive oportunidade, eu fui na época indicado pela Prefeitura do Rio, a ONU fazia, não sei se ainda faz, eles chamavam diálogos de sustentabilidade das cidades, né? E eu fui representando o Rio de Janeiro, foi em 1999, né? E aí nós fizemos reuniões temáticas com uma série de prefeituras. Eu me lembro que a prefeitura, duas eu me lembro bem, uma era Koblenz, na Alemanha, que eu conheço, e a outra era Honolulu, né? E aí era um de cada país. Como é que é esse papo com essas... Era para você colocar as práticas de sustentabilidade. Não, eu estou dizendo assim, eu tô dizendo, desculpa te interromper, eu estou dizendo assim, a cultura dessas pessoas, antes de entrar nesse ponto, como é que era a sua... Quando você ia falar com um prefeito de uma cidade da Alemanha, que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né, brasileira, de Honolulu, como é que é esse? Tem algum impacto ou é meramente uma questão objetiva ali? Não, era uma questão objetiva de você passar as práticas que eram adotadas por cada município. Então, era muito fácil, porque você falava o que você efetivamente praticava, né, em termos de sustentabilidade. Era uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, desenvolvimento sustentável, mas na época isso estava efetivamente começando, né? Não tinha o alcance dentro da população que tem hoje. A internet ajudou. Mas, e aí nós falávamos, é claro que as cidades na Europa e nos Estados Unidos, eles estavam vários passos na nossa frente, né? Mas, enfim, o Rio, ele tinha a questão das unidades de conservação, de você começar a fazer questões ligadas à reciclagem, de você ter mais áreas verdes nas cidades, né? A questão dos parques, né?